Oi, galera. Então, boa noite para quem está entrando agora, para quem já entrou tem um tempinho, tem 5 minutinhos que eu já estou aqui online. Nós vamos começar, então, a aula de hoje fazendo a correção, acabando, né, a correção da última aula sobre progressões. Deixa eu admitir aqui uma pessoa que está entrando agora. Boa noite. Então, nós vamos retomar de onde nós paramos com a correção das progressões. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a geometria euclidiana plana. Hoje, como nós temos 3 encontros, a gente não precisa correr. Dá para eu falar com um pouco de mais calma, caso vocês tenham dúvidas, dá para ir bem tranquilo, tá? Quando eu estiver encerrando esse link, aí eu dou um encerramento e aguardo vocês no próximo. Mas se eu me descontrolar com o tempo, eu vou tentando aqui, vocês me avisem, eu vou tentando aqui controlar essa questão do tempo, que para mim é um pouco difícil, tá? Vou sumir aqui um tempinho, se quiser falar, é só desabilitar aí o microfone para eu poder escutar, tá bom? Até. Então, galerinha, como eu havia dito, nós vamos falar, né, vamos fazer a continuação dos exercícios. Deixa eu admitir mais uma galerinha que está entrando. Boa noite para quem está entrando agora. Nós vamos fazer a continuação dos exercícios de progressão, da correção, e, na sequência, nós vamos fazer também um resumo de geometria euclidiana plana, explicando, é claro, alguns dos elementos mais importantes, um resumo, tá? Parte de... Oi? Oi? Alguém está falando comigo? Sabe. Alguém falando comigo? Gabriel? Quem tiver com o microfone ligado aí, galerinha, desabilita o microfone porque dá interferência aqui para mim, tá? Obrigada aí. Então, vamos lá. Na última aula, nós paramos... Deixa eu admitir aqui mais uma pessoa que acabou de entrar. Boa noite para quem está entrando. Na última aula, nós paramos no seguinte enunciado de progressão. Tem alguém falando, não estou identificando quem é. Peraí, deixa eu ver aqui. Muito bem. Desculpa aí, galera, que tinha alguém falando, deu um grito aqui no meu ouvido, atrapalhou um pouquinho. Então, olha só, na última aula, nós encerramos com o seguinte enunciado de progressão. Para um show musical foram vendidos 6.200 ingressos para as pessoas que serão expostas em filas a partir do palco. A primeira fila será formada por 120 pessoas, a segunda por 140, a terceira por 160, e assim por diante. Lembra, gente, que se tratando de progressões, dá para a gente resolver de cabeça, caso queiram, né? Mas, se tratando de uma questão discursiva, principalmente na UERJ, você vai precisar articular esse pensamento, montar esse pensamento, né? Então, mesmo que você faça de cabeça, você tem que mostrar todo o seu desenvolvimento, toda a sua solução através de um cálculo matemático. E assim, como é que fica nessa questão? O ideal é que em tipos de progressões a gente tem que se colocar na situação do problema, né? Imagine lá uma fila com 120 pessoas, uma segunda fila com 140 pessoas e a outra com 160. Dá para observar que aqui a gente tem a formação de uma progressão aritmética, onde a razão vai de 20 em 20, né? Eu tenho lá, variando de um termo para o outro, de 20 em 20 unidades. E aí ele pede para a gente calcular, ele fornece para a gente o número total de ingressos vendidos, que representa a soma de todos os componentes da fila, né? Então, aqui a gente tem a razão da sequência como 20, ele quer o AN, foi dado para a gente total de componentes, de elementos da fila. Então, é só você escrever a fórmula. A N, a fórmula do termo geral, é igual a 1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Encaixa lá o primeiro termo, que é 120. Ele quer exatamente que a gente calcule o N, né? Então, faz a distributiva. Isso vai te gerar aí uma equação de segundo grau. Claro que você igualando isso à fórmula a 6.200, que foi fornecido para a gente lá no enunciado. Quando nós fizermos isso, essa igualdade na equação, foi o que ficou faltando na última aula, vai te gerar uma equação de segundo grau, tá? E ao desenvolvermos essa equação, nós encontramos aí duas raízes, né?
o N1 igual a 20 e o N2 igual a menos 31. Mas é bem óbvio que, como se trata de uma fila, eu não posso ter aí um número negativo. Então, ele não serve como resposta. Nós vamos descartar esse N2 igual a menos 31, considerando, assim, apenas a resposta 20, né? Letra C igual a 20. Na sequência, tem uma questão bem bonita, que é a questão 3, que diz o seguinte: 3 polígonos têm o número de lados definidos em PA, de razão 3. Então, eu tenho 3 polígonos qualquer, que eu não sei quem são, definidos em uma PA, e ele diz para mim que a razão dessa PA, dessa sequência, é 3. E ele diz também que a soma, sabe-se que a soma de todos os ângulos internos desse polígono é 3.240 graus. Daí ele pede, então, o número de diagonais do polígono de maior número de lados é. O bacana dessa questão é que, além dos conhecimentos, deixa eu adicionar aqui uma pessoa. O bacana dessa questão é que, além dos conhecimentos prévios de PA, né, de sequências e tudo mais, nós temos que agregar aí a questão do número de lados de polígono, o conhecimento de polígonos. Né? Fala aqui de soma dos ângulos internos, depois pede o número de diagonais. Então, a questão interdisciplinar. Interdisciplinar não, na mesma disciplina, porém, aborda vários temas, né? Tanto geometria quanto álgebra. Então, vamos lá. Na última aula, eu havia dito que quando a gente não conhece uma PA de 3 termos, né? Nós podemos descrever lá no slide da seguinte forma. Vou passar aqui para a gente verificar. Olha lá, ó. X menos R, X e X mais R. Isso aqui a gente escreve genericamente uma PA quando a gente não conhece os seus 3 termos, né? Eu dei exemplo lá também de uma PA de 4 e assim sucessivamente, 4 termos. Então, desconhecendo esses termos, que são representados por polígonos aqui, 3 polígonos, nós vamos escrever a PA da seguinte forma: x menos a razão, x, e x mais a razão. Ele fala também no enunciado, voltando aqui um pouquinho, que a soma de todos os ângulos internos desses polígonos é 3.240 graus. Então, tem que lembrar lá da fórmula da soma dos ângulos internos do polígono, tá? A fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono regular é SN igual a N menos 2, que multiplica 180. Esse N, para lembrar, significa o número de lados do polígono. Porém, como não foi descrito para mim no enunciado, e nós escrevemos genericamente, representando o APA de 3 termos, eu escrevi aqui o primeiro polígono, chamei de S1, né? E disse que ele é X menos R, porque o primeiro termo vai ser aqui o A1, aqui o A2, A1, né? Primeiro termo, A2 e A3, vamos dizer assim. Ou A menos 1 e A mais 1, também a gente pode chamar assim. Então, disse que o primeiro polígono, com esse primeiro elemento aqui, segundo e terceiro, né? Eu escrevi x menos r, colocando aqui no lugar de n, menos 2, substituindo na fórmula, vezes 180. Segundo polígono, a mesma coisa, considerando aqui o n como x, né? Então, ó, x menos 2 na fórmula, vezes 180. E o terceiro, x mais r, menos 2 vezes 180. É claro que, de posse dessa informação, nós vamos fazer a soma de todos esses polígonos, por conta da informação que foi fornecida para a gente no enunciado. Ele disse que a soma dos ângulos internos do polígono é 3.240. Então, fazendo a soma desse polígono, você pode aqui aplicar a distributiva caso queira, para ficar mais fácil. Fez a soma do S1 com S2 com S3, disse que é igual a 3.240 graus. E resolvendo a equação, a gente chega a uma equação do primeiro grau, que é 3x menos 6 igual a 18. Logo, o x é igual a 8. Então, nós achamos aí que um polígono é um octógono, né? Tem 8 lados. Sendo que no enunciado, voltando aqui um pouquinho, ele disse que a razão é 3. Então, tem polígono 8, 8 mais 3 e 8 menos 3, né? Por conta da razão. Logo, os polígonos, né, são de 5 lados, 8 lados e 11 lados. Ele pede aí a soma, na verdade, ele pede o número de diagonais
do polígono de maior lado, né? De maior número de lados. O maior número aqui é o polígono de 11 lados. Então, para lembrar da fórmula da diagonal, está escrito aqui, ó, n que multiplica n menos 3 sobre 2. Esse n, galera, representa também o número de lados do polígono, tá? E é claro que fazendo as operações matemáticas aí, nós encontramos o número de diagonais igual a 44. Tem uma outra questão muito parecida com essa, porém ela não pede o número de diagonais, tá? Eu já vi uma questão muito próxima dessa. Ela só pede para determinar a questão discursiva, somente para você determinar o número de lados. Então, é óbvio que você vai parar aqui, 5, 8 e 11. Essa daqui foi um pouquinho além, pedindo a diagonal do polígono de maior número de lados. Por isso, a resposta 44. Então, você vai marcar aí a alternativa B de bola. Daí, ó, na sequência, temos a questão 4, que diz o seguinte: o número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro, foram vendidas 33 mil passagens, em fevereiro, 34.500, em março, 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes, ou seja, nos próximos meses vai se manter esse padrão aí que ele descreveu. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Então, se a gente observar aqui, também forma uma progressão aritmética, né? E ele está pedindo aí o A7, o sétimo termo dessa progressão. Julho, né, representa aí, ó, se janeiro é 33 mil, fevereiro 34.500, março 36 mil, julho eu vou chamar aí como o sétimo mês, né? E assim a gente tem, ó, cada mês, escrevendo a sequência, tem um acréscimo de 1.500 passagens vendidas. Logicamente, isso dá para a gente fazer também de cabeça, tá, galera? E aí você tem essa progressão de razão 1.500, voltando a dizer que o primeiro termo vale 33 mil, e esse julho nós vamos considerar como o sétimo termo dessa progressão. Lembra que a gente pode escrever qualquer termo, nesse caso o sétimo, né? Por A7 é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Ou seja, é A1 mais 6 vezes a razão. Para uma pessoa que deixou de mentir. Tá? Então, você pode escrever isso direto ou colocar aí na fórmula do termo geral. Pode fazer como você preferir. Lembra que o A1 foi indicado, 33 mil, mais 6 vezes a razão, 6 vezes 1.500, que constatamos olhando a PA, né? Ou, se você tem dúvida ainda na razão, pega o segundo termo, diminui do primeiro. Daí você encontra o sétimo termo igual a 42 mil. Então, você vai marcar aí, só voltar aqui, você vai marcar aí a alternativa B de W, tá? Então, olha, na quinta questão também, as projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescente constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com as projeções. Então, ele deu aqui um quadro com a projeção de produção, né? A projeção de produção por tonelada de arroz. E ele pede aqui a quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzido no período de 2012 a 2021 será de... Reparem que de 2012 a 2021, nós temos aí um período de 10 anos de produção, né? 2012 tendo produção, 13, 14 e assim sucessivamente, até o 2021. Então, é óbvio que isso também forma uma progressão aritmética. Dá, mais uma vez, para a gente fazer de cabeça. Bacana que 90% dessas questões a gente consegue fazer aí, montar, né, a sequência, pensar na sequência de forma lógica, né, sem precisar do artifício da fórmula. Então, a gente pode observar que a produção para os anos de 2012 a 2015, que é o que está exposto aqui no quadro, formam lá a sequência, né? 50,25, 50,50 e assim sucessivamente. A gente observa que a razão, né, o A2 menos o A1 é 1,25. Não preciso fazer essa conta,
matematicamente, né, dá para, observando, detectar essa razão. E ele pede o período de 10 anos, né, de 2012 a 2021, eu tenho a produção de 2012, 13, assim sucessivamente. Então, ele pede essa produção ao longo desse período de 10 anos. Então, ele quer o termo A10. E aí você pode escrever A1 mais 9 vezes a razão, né? Sabendo que o A1 é o primeiro termo dessa tabela, 50,25, mais 9 vezes 1,25, que é a razão. Chegamos à conclusão de que em 10 anos, aí, o termo, né, o 10º termo, que representa a produção em toneladas, é 61,50. Então, ele quer a quantidade total de arroz em toneladas, né, a soma, que deverá ser produzida nesse período de 10 anos. Então, S10, você escreve aí a fórmula, que faz a substituição, é óbvio, tendo esse termo A10 de posse do 10º termo, chega à conclusão de que é 558,75. A alternativa lá, ó, é a alternativa D de dado, ok? Então, vamos à última questão, que é uma questão de PG. Todas falamos de PA, essa agora é de progressão geométrica. Lembra da diferença entre progressão aritmética e geométrica? Que a progressão aritmética, a sequência, ela se dá, né, de um termo para o outro em uma soma. E na progressão geométrica se dá em uma multiplicação, né? A diferença de um termo para o outro se dá em uma multiplicação. E a gente consegue constatar a razão lá da PA subtraindo o segundo termo do primeiro, e na PG a gente faz exatamente as operações inversas a essas que eu estou dizendo da sequência, né? Na PG a gente faz a divisão, a razão representada por Q, e a razão é a divisão do segundo termo pelo primeiro termo. É claro que para ser determinado PA ou PG, a razão ela deve ser constante, tá? Então a gente tem que observar essa sequência. Às vezes parece que é uma sequência com razão constante, mas não é. Então a gente tem que observar, tá? Então vamos lá. Suponha que o preço de um automóvel, deixa eu baixar aqui para fazer a leitura, se desvaloriza 10% ao ano nos seus 5 primeiros anos de uso. E se esse automóvel novo custou R$10.000, qual será o seu valor em reais após 5 anos de uso? Claro que você pode montar a sequência aqui, né, começando com 10.000, sendo que nesse primeiro ano, esse 10.000 que será referente ao primeiro ano, ele não teve desvalorização, ele começou custando R$10.000, né? E daí para frente é que ele foi desvalorizando 10%. Então, ao passar do ano, né, desvalorizou 10%. Então, vamos lá, montando essa sequência aí. Ó. Se o automóvel desvaloriza 10% ao ano, nós podemos afirmar que cada ano que passa, ele vai ser 90% do que era anteriormente, né? Ele tem uma desvalorização. Para determinar esse valor a cada ano, a gente pode multiplicar o anterior por 0,9, que representa esses 90%, tá? Dessa forma, a gente tem uma progressão geométrica e a razão será exatamente esse 0,9, que é o 90%. Então, a gente pode utilizar a fórmula geral da PG para desenvolver a questão, considerando o A1 igual a 10.000, como eu havia dito, a razão igual a 0,9, e esse N nós vamos utilizar de 6. Por que o N igual a 6? Porque no primeiro ano ele não tem desvalorização, tá? Então, para você chegar lá em 5 anos, você tem que escrever, ó, a N é igual a 1, que multiplica Q elevados a 6 menos 1, para que esse seu N se torne 5, né? Se você calcular 4 termos, você não tem lá a desvalorização em 5 anos, né? Então, a única dificuldade é que está no 0,9 elevados à quinta potência, né? Tem que tomar cuidado aí com essa potenciação. E a multiplicação não é tão simples, 0,9, 0,9, 5 vezes, né? Depois vezes 10.000. Claro que se você consegue fazendo, montando a sequência sem a utilização da fórmula, galera, dá para fazer, tá? Vai calculando 90% de 10.000, depois 90%, depois 90%
dos valores que vocês foram encontrando, em cima dos valores que vocês foram encontrando, daí você vai ter lá, em 5 anos, 5.904,9, que é a letra D de dado. Olha lá, 5.904,90, né? 0,90, tá? Então, acho que eu falei 0,9, é 90. Então, marca lá a alternativa D de dado, beleza? Então, nós vamos encerrar essa sequência da correção e vamos dar início, vamos começar a falar um pouquinho sobre a geometria euclidiana, plana euclidiana, tá? Essa geometria plana ou euclidiana, né, que a gente chama, é a parte da matemática que estuda figuras que não possuem volume. Então, essa geometria, que também chamada de euclidiana, uma vez que seu nome representa uma homenagem a um geometra Euclides, né? Euclides de Alexandria, que foi considerado o pai da geometria. Curioso notar que esse termo geometria, eu já citei isso até em sala, é a união das palavras geo, que significa terra, e metria, que significa medida. Assim, essa palavra geometria, né, significa medida da terra. E, para começar, nós temos os conceitos iniciais de geometria plana, que são noções primitivas da geometria, que a gente chama de noções primitivas, né? Essas noções são ponto, reta, segmento de reta e plano. Então, essas noções primitivas da geometria são os elementos que não possuem definição, ou seja, não existe uma definição precisa para elas. Todos nós sabemos o que é um ponto, o que é uma reta, segmento de reta e um plano, né? Esse conceito de plano, por exemplo, é um conceito adimensional, uma vez que não possui dimensão. Ponto não tem dimensão, né? Os pontos, na verdade, eles determinam uma localização. E, normalmente, eles são indicados com letras minúsculas, tá? Então, esses conceitos aqui, voltando, são conceitos que não existem uma definição precisa para eles, são noções primitivas da geometria, tá? São entes primitivos, né, que a gente chama. E a definição não, o conceito de ponto é um conceito adimensional, ou seja, ele não tem dimensões, né? E, para a gente, o ponto representa uma localização, que normalmente é indicado por letras maiúsculas. Tem a reta, que normalmente é representada por letras minúsculas, e é uma linha ilimitada, unidimensional, ou seja, ela possui um comprimento com dimensão. E ela pode ser representada em 3 posições, né? Horizontal, vertical e inclinada. Dependendo aí da posição da reta, quando elas se cruzam, por exemplo, e possuem um ponto em comum, nós chamamos aí as retas de concorrentes, e quando elas não possuem ponto em comum, elas são classificadas como retas paralelas, tá? Então, as retas, elas ocupam 3 posições, né? Horizontal, vertical e inclinada. Unidimensional, ela possui comprimento, tem dimensão. E elas podem ser concorrentes, quando tem um ponto comum, e paralelas, quando elas não possuem ponto comum. Segmento de reta, diferente da reta, é parte, né? É um segmento que é limitado, é parte de uma reta. Então, a gente chama de segmento de reta. E o plano, para a gente concluir aqui esses conceitos básicos de geometria, o plano corresponde a uma superfície plana que é bidimensional, né? Ou seja, bidimensional, eu tenho comprimento e largura, tá? Então, eu tenho esses pontos, esses conceitos de geometria plana, conceitos primitivos, ponto, reta, segmento de reta, plano. A gente parte dessas correspondências, assume como verdade e damos início aí à geometria euclidiana plana, tá? Então, na sequência, nós vamos falar um pouquinho de ângulos, para a gente começar efetivamente a parte de geometria plana, né, euclidiana plana. E nós temos conhecimento de que o ângulo é uma figura plana formada por 2 semirretas de mesma origem, né? E é claro que os ângulos, eles são classificados lá como raso, reto, agudo, obtuso, congruente, complementares, adjacentes, e assim vai.
Daí aqui eu descrevi o agudo, tá vendo? Lembra lá que o agudo, ele é maior que 0 grau, né? E menor que 90, eu tenho um reto, que é igual a 90 graus, tenho um obtuso, que é maior que 90, menor que 180. Lembra que o ângulo raso pode ser chamado de meia volta também, tem 180 graus. Tem os opostos pelo vértice, que são congruentes, né? Tem os consecutivos, que possuem um lado e um vértice comum. Eu tenho aqui lá na parte superior aqui do slide, eu tenho esses ângulos. Por isso eu coloquei os consecutivos aqui, ó, tá? Tem os adjacentes também. Tem os ângulos complementares. Os complementares, não esquece que eles somam 90 graus. Tá? Quando o complemento de um ângulo, você pode escrever 90 menos x. Pode colocar isso aí na observação, tá? Quando eu cito, né, a frase complemento de um ângulo, então nós podemos utilizar 90 menos x. E o suplemento são dois ângulos, os ângulos somados, que resultam em 180, ângulos suplementares, né? Lembrando que o suplemento também é o que falta para completar 180 graus. E você pode escrever, quando tem a citação dessa expressão, dos ângulos suplementares, 180 menos x. E para finalizar, os ângulos aí replementares, eles somam 360 graus, tá? Também, o replemento de um ângulo é o valor que falta para que a soma complete 360 graus. Tem um aviso aqui do tempo. Espera aí que eu vou... Daí, diante da posse dessas informações, vou voltar só aqui um pouquinho, tá? Tem lá as figuras que representam alguns desses ângulos que eu falei aqui para vocês, o reto, agudo, obtuso, né? Porque às vezes falando fica difícil do aluno identificar, por isso as figuras, tá? De posse dessas informações, nós vamos aplicar isso em outras situações da geometria plana. Uma dessas situações são os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Quando eu tenho essa estrutura de figuras, de retas paralelas, né, nesse caso aqui, a reta R e a reta S, cortada por uma transversal T, observem que eu tenho ângulos nessa estrutura, né, de retas paralelas cortadas por uma transversal. E é óbvio que esses ângulos, eles vão formar os ângulos que têm algumas classificações. É claro que nós vamos agregar todo o conhecimento de ângulo anteriormente já descrito, né? Ângulo obtuso, ângulo congruente e assim sucessivamente, ângulo raso, nós podemos utilizar aqui nessa estrutura. Eu costumo dizer que se você pelo menos conseguir fazer a correspondência diante dessa análise, você consegue bastante coisa, tá? E como é que você traça a correspondência, por exemplo? Eu costumo fazer a sugestão do aluno desenhar a reta S sobre a reta R, né? E os ângulos que ficam exatamente na mesma correspondência, na mesma posição, são os correspondentes. E é óbvio que esses ângulos correspondentes possuem a mesma medida. Então, voltando aqui o que eu estou dizendo. Se eu pegar a reta S e desenhar em cima da reta R, olha o que vai acontecer. O ângulo F é igual ao ângulo B, eles estão na mesma posição. O C é igual ao H, o A é igual ao E, o D é igual ao G, e assim sucessivamente. Então, eu consigo, assim, pelo menos, verificar a correspondência. E se eu consigo verificar a correspondência, eu consigo dizer que eles são congruentes, e a partir daí eu posso dizer se eles são opostos pelo vértice, por exemplo, que é o caso do B com D aqui, ó, oposto pelo vértice A com C. Posso dizer também que eles são um ângulo, que eles formam um ângulo raso, e assim sucessivamente. Vamos fazer... Para eu poder conseguir fazer a gravação e deixar disponível para vocês, nós vamos encerrar, porque o Zoom permite que a gente fique só apenas 40 minutos. Aguardo vocês no próximo link, tá? É o mesmo, só para dar tempo. Silêncio, que eu estou querendo estudar a matéria. Tá? Aguardo vocês. Tem alguém com o microfone ligado que está dando interferência aqui para mim. Tá, galerinha? Um abraço. Aguardo vocês. A gente vai continuar daqui.
Beleza? Abraço.